Pela ordem, Excelência. Muito provavelmente você já usou essa expressão em uma audiência judicial ou já ouviu alguém, um advogado, usando essa famosa expressão pela ordem. No vídeo de hoje eu vou te mostrar, vou te ensinar pelo menos 5 situações em que você deve alegar uma questão de ordem em uma audiência. Ou seja, você vai ter que usar a expressão pela ordem, Excelência. Vamos lá? Primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: você sabe exatamente o que é questão de ordem? E aí eu vou te mostrar por que se usa essa expressão. Normalmente, essa expressão pela ordem ou questão de ordem é utilizada em uma audiência onde se está presente de uma autoridade, às vezes até nos tribunais, quando o advogado percebe que alguma coisa está errada e que precisa ser corrigida imediatamente. Então, essa expressão pela ordem geralmente vem na sequência de algo que foi constatado que está equivocado. E o advogado se vale dessa expressão, às vezes o promotor de justiça também usa dela, para levantar algum problema e pedir a correção imediata. Vamos lá então, vou te mostrar nesse vídeo 5 situações concretas que você deve suscitar, deve alegar uma questão de ordem, ou seja, você deve agir imediatamente. A primeira situação que muito provavelmente vai te chamar a levantar uma questão de ordem, ela acontece quando você percebe que lá na sua audiência está havendo uma alteração do procedimento. Uma coisa que deveria acontecer de uma forma está acontecendo de outra. Mas como assim, professor? Olha, você sabe que toda audiência segue um procedimento, um passo a passo dos atos. Por exemplo, a audiência civil da justiça comum, uma audiência de instrução, por exemplo, ela começa com o juiz fazendo o pregão das partes, vendo quem está presente, anotando quem compareceu, quem não compareceu. Na sequência, o juiz tenta conciliar as partes, ainda que seja uma audiência de instrução. Não havendo a conciliação, o juiz começa a colheita da prova, começa a ouvir os depoimentos pessoais, as testemunhas, os peritos e etc. E o Código de Processo Civil, ele traz a sequência em que isso deve acontecer. Por exemplo, o depoimento pessoal das partes deve ser colhido antes da oitiva das testemunhas. Mas vamos imaginar que lá na sua audiência, o magistrado inverta essa colheita da prova. Ele comece ouvindo as testemunhas para depois tomar o depoimento pessoal da parte. Nesse exato momento, quando você percebe essa tentativa de inversão, você vai suscitar uma questão de ordem. Excelência, pela ordem, o Código de Processo Civil estabelece que primeiro se ouve o depoimento pessoal para depois se ouvirem as testemunhas. E aí o juiz vai ter que chamar o processo à ordem e ordenar a prática dos atos processuais, assim como está prevista na lei. Então essa é uma primeira questão de ordem que muito provavelmente você vai ser chamado a suscitar nas suas audiências. Uma segunda questão de ordem muito comum de ser levantada numa audiência acontece quando você percebe que o advogado da parte contrária ou o próprio promotor de justiça está tentando formular uma pergunta que seja impertinente à testemunha. Como você sabe, as perguntas que devem ser feitas às testemunhas, elas devem guardar relação com os pontos controvertidos, com aquilo que está sendo objeto de apuração no processo. Se o advogado da parte contrária pretender perguntar alguma coisa que esteja completamente fora dos pontos controvertidos, que não guardam relação nenhuma com o processo, esse é o momento de você agir e falar pela ordem, Excelência. Só pode ser perguntado à testemunha aquilo que guarda relação com o nosso processo. Essa é uma situação muito comum que eu vejo os advogados suscitando essas questões de ordem e que eu tenho certeza que um dia vai acontecer com você, se é que já não aconteceu. É importante que você não deixe passar. Você deve suscitar a questão de ordem antes da testemunha começar a responder. Não adianta você esperar a testemunha responder para depois falar, Excelência, pela ordem a pergunta é impertinente. Ora, mas já foi respondida, já acabou de alguma forma constando dentro do processo, principalmente se a audiência é gravada. Então, fica de olho nas perguntas feitas pelo advogado da parte contrária. Percebeu a impertinência? Excelência, pela ordem. E aí você mostra para o juiz por que a pergunta é impertinente e o juiz vai deferir ou vai indeferir a pergunta. Essa é a segunda situação muito comum de se levantar uma questão de ordem em uma audiência.
A terceira situação que eu queria dividir com você também está relacionada a oitiva de testemunha. Às vezes, durante o depoimento de uma testemunha, daquela pessoa que foi compromissada a dizer a verdade, você percebe que ela está tentando mentir ou está começando uma mentira. Nesse exato momento, para que a mentira não seja concretizada, para que não sejam trazidos elementos falsos para dentro do processo, você vai suscitar uma questão de ordem. Vai falar, excelência, pela ordem, gostaria que Vossa Excelência advertisse a testemunha que ela está prestando depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade e o que ela está dizendo para Vossa Excelência contraria o documento tal do processo ou contraria o que já foi dito pela própria parte ou por outra testemunha, e assim você chama o feito à ordem. O juiz vai abrir o olho, vai olhar para a testemunha e vai relembrar, olha, Vossa Senhoria está prestando depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade. Se faltar com a verdade, pode ser preso e processado por falso testemunho. A sua entrada no processo nesse exato momento, alegando a questão de ordem, pode ser decisiva para que uma mentira não seja concretizada dentro do processo. E principal, para que a mentira não acabe influenciando no convencimento do magistrado. Então essa é a terceira situação em que pode ser comum, pode ser que você venha a ter que suscitar uma questão de ordem, quando você percebe que a testemunha está tentando ou começando a mentir. A quarta situação que você deve alegar uma questão de ordem também está relacionada com a oitiva de testemunha. Às vezes, durante a colheita de um depoimento, ou também durante a colheita de um depoimento pessoal, você percebe que a parte que está fazendo perguntas, o advogado da parte contrária, o promotor ou até mesmo o juiz, está perguntando de forma a induzir a resposta. E isso é vedado. Pergunta é uma coisa, afirmação com interrogação no final é indução ou tentativa de indução de resposta. Por exemplo, eu não posso perguntar para a testemunha fazendo a afirmação, dizendo assim, olha, a senhora estava no cruzamento da rua tal com a rua tal no dia tal, né? Geralmente, quando se coloca essa expressão né no final, eu estou fazendo uma afirmação e ao mesmo tempo querendo induzir que a pessoa que está me ouvindo concorde com aquilo que eu estou dizendo. Todas as vezes que você perceber uma tentativa de indução, uma tentativa da parte contrária, quando ela está ouvindo a testemunha, induzir a resposta daquela pessoa que está sendo ouvida, você vai alegar uma questão de ordem. Vai dizer, excelência, eu gostaria que o patrono da parte contrária, ou o promotor, ou o próprio juiz, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse perguntas objetivas e não indutivas de resposta. Por quê? Às vezes a testemunha, pessoa simples, pessoa sem conhecimento, ela fica até sem jeito e acaba concordando com uma coisa que não é verdade. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, então eu quero te dizer, você não pode deixar passar qualquer tentativa de indução de resposta. E você vai dizer o quê? Pela ordem, excelência, as perguntas devem ser feitas de forma objetiva e não em tom afirmativo para ver se a testemunha concorda ou não, tá bom? Presta bem atenção nesse ponto, é um ponto muito sensível que você não pode deixar passar em branco. A quinta situação em que você vai ter que alegar uma questão de ordem em audiência, e infelizmente ela não é incomum, é quando você percebe que alguém lá no ato está sendo desrespeitoso com o seu cliente. Às vezes, nas tratativas de conciliação, a parte contrária acaba falando diretamente com a outra parte contrária, no caso o seu cliente, e pode ser que os ânimos se exaltem. Se você perceber que a parte contrária está sendo ofensiva, está sendo desrespeitosa com o seu cliente, você vai falar, pela ordem, excelência, eu gostaria que Vossa Excelência, aí você se refere ao juiz, advertisse a parte contrária para que ela trate meu cliente com urbanidade, com respeito, que é assim que as coisas devem acontecer em uma audiência. E isso vale também para o advogado da parte contrária, vale para o promotor, vale para o próprio magistrado. O importante é que você não deixe uma situação de desrespeito se perpetuar. Você não pode deixar que ninguém grite, fale alto, ofenda o seu cliente. Ainda que o magistrado, às vezes, pode ser que ele não concorde com aquilo que está sendo falado, que ele fique nítido que é uma mentira aquilo que está sendo dito pela parte, principalmente, ele não deve manifestar o seu sentimento na audiência. Ele deve guardar para que ele coloque em sentença. Ele não tem necessidade de advertir a parte,
A parte tem o direito de falar o que ela quiser no processo. Então, se você perceber que está havendo alguma situação de desrespeito, você vai levantar uma questão de ordem e pedir que a parte seja respeitada. Afinal de contas, você está lá defendendo o interesse dela. Então, são essas 5 situações mais comuns que eu tenho certeza que você vai enfrentar na sua prática, no seu dia a dia, e que você tem que estar preparado para levantar uma questão de ordem. Vamos repetir, fazer um resumo das 5 situações? Primeiro, quando há alguma tentativa de alteração do procedimento previsto em lei. Segundo, quando alguém, principalmente o advogado da parte contrária, tenta formular uma pergunta que seja impertinente, que não tenha cabimento para o processo. Terceira situação, quando você perceber que a testemunha está mentindo ou tentando mentir, você vai alegar uma questão de ordem. Quarta situação, quando o advogado da parte contrária, o promotor ou até mesmo um juiz pergunta de forma a induzir a resposta da testemunha. E quinta situação, quando alguém está sendo ou tentando ser desrespeitoso com o seu cliente. E para finalizar, eu quero fazer 2 advertências, 2 observações importantes sobre tudo que nós falamos. A primeira delas é que você deve levantar a questão de ordem imediatamente. Todas essas questões que nós mencionamos e outras que podem acontecer com você em uma audiência devem ser levantadas de imediato. Você não pode deixar passar a situação para depois, lá no final da audiência, você querer levantar uma questão de ordem. É muito importante que você tenha a sensibilidade de agir de imediato. E a segunda advertência que eu quero te fazer, e talvez a mais importante de todas, é que você deve agir com firmeza e com segurança, mas sem ser desrespeitoso com ninguém. Você não precisa gritar, bater na mesa, esbravejar. Como eu gosto de dizer, é mais importante que você melhore os seus argumentos do que você aumente o seu tom de voz. É isso aí, eu espero que você aproveite todas essas dicas e coloque elas em prática. Um grande abraço.